Fazei tudo para a glória de Deus. Olá, amigos, muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e juntos nós vamos aprofundar, estudar, conhecer os princípios que estão na palavra do nosso Deus Criador e aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que você entenda que Deus te fez de uma forma única e especial e que Ele pode e quer te usar bem assim como você é. E hoje eu quero compartilhar um texto bem conhecido, está lá nos escritos de Paulo, na carta aos Romanos, ali no capítulo 11, onde provavelmente você já passou por ali. E o Senhor, Ele nos traz um ensinamento, um fundamento, uma base para as nossas vidas em todos os sentidos. Por quê? Paulo, tenho certeza que entendeu o que ele estava escrevendo. E eu e você hoje precisamos entender isso para que a nossa vida possa fluir de uma forma totalmente diferente e agradável ao nosso Senhor. Vamos ao texto? Se você quiser compartilhar e ler comigo, está em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33. Diz assim a palavra: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Olha só, gente, o que está escrito aqui. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém! Olha o que a palavra nos ensina. Então, existe aqui sim um fundamento para mim e para a sua vida. Quem poderia conhecer os pensamentos do nosso Senhor? Quem seria capaz de ter tal conhecimento para até mesmo orientar o nosso Deus? Paulo, na sequência, já traz a resposta. Ele nos mostra de uma forma didática que não tem ninguém que poderia chegar à altura do nosso Criador. Por quê? Ele fala lá no verso 36. Todas as coisas vêm dele. Todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. É aqui que eu e você paramos para analisar. Tudo, querido, vem do Senhor, tudo foi feito por causa dele e tudo existe para ele. Então, você foi feito pelo Deus Criador. Por meio dele, você existe para ele. E tudo que há em você, tudo que ele colocou como dons, como talentos, como características, são colocadas em você justamente para glorificar o nosso Deus. Porque o que está escrito na palavra? A ele seja a glória. Porque tudo foi feito por ele, por meio dele, é para ele. Para quê? Para glorificar esse Senhor. E qual que é o fundamento que a gente tem que entender? Que eu tô meio confusa aqui, Susan, me ajuda. Queridos, a palavra nos diz que se eu e você conseguimos compreender que somos feitos para a glória do Senhor, a gente vai começar a viver de uma forma diferente. Porque se todas as coisas são para a glória do Senhor, isso quer dizer que eu, lá no meu horário de trabalho, lá quando eu estiver no meu descanso, quando eu estiver com a minha família, quando eu estiver cuidando da minha casa, tudo eu preciso fazer para a glória de Deus. E não é só comigo, é com você também, porque nós fomos feitos para a glória do nosso Deus. Então, se você serve ao Senhor, se você entrega algo ao Senhor, que você entenda que isso deve ser feito para a glória do Senhor. E no comecinho desse contexto aqui, no verso 25,
O versículo está escrito assim: irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. E aí ele vem falar do povo de Israel. Então, olha só o que está escrito antes de chegar que tudo foi feito para a glória de Deus. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Queridos, a gente estuda, a gente busca a formação, a gente quer se aperfeiçoar, a gente quer dar o melhor naquilo que a gente sabe fazer. Vamos lá, se você é alguém que trabalha com crianças, você se aprofunda nessa área. Se você é alguém que trabalha com imagem, você se dedica, se aprofunda nessa área. Se você trabalha com pessoas, você vai estudar pessoas para saber como lidar. Então, você vai se aprofundar naquilo que são seus dons e seus talentos. Para quê? Para que você se saia bem. Mas olha o que a palavra está ensinando para nós. Que isso tudo, o nosso aprofundar, o nosso querer conhecer, que os nossos dons, os nossos talentos, eles não são para nós mesmos, não para que a gente pudesse se orgulhar de nós, não. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos é e deve ser para a glória de Deus. E aí eu quero falar com você que às vezes acha que você não consegue fazer nada, que você é meio estabanado, que você não se dá bem com algumas atividades. Querido, deixa eu contar para você. Você foi feito para a glória de Deus. Naquilo que o Senhor colocou em você, existe algo sobrenatural que veio do Criador e que você pode entregar ou devolver, ofertar para Ele, para a glória dele. Ah, mas como que eu vou descobrir isso? Começa a perguntar para o Criador. A gente, quando não sabe a direção, a gente pergunta para o Senhor. E Ele é fiel para nos responder. Ele não nos deixa confundidos. E você que já sabe quais são seus dons, seus talentos, você que até mesmo serve ao Senhor em alguma área específica, você está fazendo isso para a glória de Deus? Ou será que você está fazendo porque você é bom? Vamos lá, será que você fala bem? Será que você canta bem? Será que você toca bem? Será que você é o cara da foto? Será que você sabe se comunicar bem com as pessoas, se relacionar bem com as pessoas? Então, você está fazendo isso porque você é bom nisso ou para a glória de Deus? Esse é o fundamento que a gente precisa entender, queridos. Porque quando percebemos que tudo nas nossas vidas deve ser feito para a glória de Deus, nós não vamos mais olhar para nós, naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente não tem. Nós vamos começar a olhar para o Senhor, naquilo que Ele depositou em nós e que nós podemos entregar fazendo o nosso melhor. E como é importante entender isso? Porque o próprio Paulo faz aí as perguntinhas. Você não pode se orgulhar de si mesmo, né? Então ele traz ali o contexto para Israel, mas ele deixou escrito. Por quê? Quem poderia aconselhar o nosso Deus? Quem seria capaz de orientar o Senhor? Ninguém, queridos. É uma pergunta, mas com uma resposta ali já embutida. Porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. E na sequência, quando ele vai fechar esse trecho aqui da palavra, o escritor diz assim: para Ele seja toda a glória. Amém. E conclui. Então, eu e você, por melhores que nós sejamos, por mais profissionais, por mais capacitados que possamos ser naquilo que são os nossos dons e os nossos talentos, queridos, nada disso é para nós. Tudo é para a glória de Deus. Se não fosse Ele, onde? E aí, você já parou para pensar? Se não fosse o Senhor, onde você estaria hoje, nesse momento? Se não fosse por meio dele, se não fosse por ele e para ele, onde você estaria nesse exato momento? Então, comece a fazer e a exercer
tudo que Deus te entregou, tudo que Ele recheou o seu interior, comece a fazer para a glória de Deus. E você vai enxergar a sua vida de uma forma totalmente diferente. Porque você vai entender que num gesto simples, talvez de conversar com alguém, de atender alguém, de cuidar de uma criança, de um doente, de falar de algo, de ministrar, de ensinar alguém, você vai fazer diferente. Você entende isso? Queridos, tudo que Paulo fez, ele fez com excelência. Por quê? Porque ele entendeu que não era ele, que ele não tinha capacidade nenhuma. E nós sabemos que Paulo tinha um currículo extenso, ele era o cara do momento, sabe? Ele era, sim, estudado, ele era conhecedor das leis, sabe? Ele foi instruído para, sabe, ocupar um cargo ali de posição. Mas ele, ainda assim, a partir do momento que ele encontra com Jesus, ele começa a olhar para ele e ele entende que se não fosse Deus, ele não era nada. E que a vida dele precisa glorificar o Senhor. Então hoje eu quero te convidar a começar a viver fazendo tudo para a glória de Deus. E é tudo, gente, é tudo. É na hora que você, sabe, está no seu momento profissional, na hora que você está ali num aconselhamento, na hora que você está com a sua família, na hora que você se entristecer. Em tudo na nossa vida, a gente precisa começar a pensar que podemos e devemos dar glórias ao Senhor. A gente vai aprender a viver diferente. O que Paulo fala para nós? Que quando ele estava sofrendo, ele sentia prazer naquilo, porque aquilo era para a glória de Deus. Pensa nisso, queridos, como uma pessoa pode imaginar tal situação. Então, eu e você precisamos entender, não importa a situação que estejamos, não importa os dons ou os talentos que nós tenhamos, não importa como nós podemos servir ao Senhor, se é em cima do altar, ou se é ali no piso, ou se é fazendo as coisas mais básicas, mais simples, uma limpeza de um local para a glória de Deus. É esse o objetivo, fazer tudo para a glória de Deus. Então, pense comigo, pare um pouquinho, medite sobre esse tema hoje. A gente está começando um novo ano. Você que está aí planejando, você que gosta de fazer as suas anotações, as suas metas, elas são muito importantes para nos direcionar durante todo o nosso caminho em um ano, queridos. E você pode entender e colocar aí no seu caderninho: eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Pense assim, anote isso. Peça ao Espírito Santo para trazer esse entendimento de uma forma profunda no seu coração, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente, que a sua forma de enxergar, que a sua maneira de executar o seu trabalho, eu tenho certeza que você vai viver de uma forma diferente. Porque, como está escrito, por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Viva para o Senhor, para glorificá-lo. Então, a partir de hoje, comece a viver de uma forma diferente. Faça tudo para a glória de Deus. Por ele, por meio dele e para ele. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar. E eu tenho certeza que, assim como Deus falou ao seu coração, nós vamos continuar falando com muitas outras pessoas para se encontrarem no Senhor e para serem pedras vivas, testemunhas, cópias de Jesus nessa terra. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.